Graças a Deus. Louvado seja o nome daquele que vive e reina para todo sempre. O Deus Criador dos céus e da terra. Cumprimento a todos com a doce paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos vocês que vão ouvir esse estudo maravilhoso da palavra de Deus, que Deus revelou ao meu coração. Amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus, hoje eu quero falar, meus amados irmãos, sobre o casamento de Acabe e de Jezabel, que se repete nos dias atuais. Quem é Acabe e quem é Jezabel? Vamos aprender um pouco mais nesta tarde de hoje. Glória a Deus, em nome de Jesus. Em 1 Reis, no capítulo 16, diz a palavra de Deus. 16, versículo 30. Aleluias! Diz assim: E fez Acabe, filho de Onri, o que parecia mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E sucedeu que, como se fora coisa leve andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal, e se encurvou diante dele. Aleluias! E levantou um altar a Baal, na casa de Baal, que edificara em Samaria. E no versículo 33 diz: Também Acabe fez um poste ídolo, de maneira que cometeu mais abominação para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Tá vendo aí, meus irmãos? Aleluias! E esta mensagem se repete nos dias atuais. Esta mensagem se repete nos dias da atualidade. Aleluias! Acabe, meus amados irmãos, teve uma oportunidade de fazer uma reforma na nação israelita, porque o povo estava desviado, o povo estava nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate. E nós vemos aqui que Deus deu uma oportunidade, porque Deus, meus amados irmãos, Ele dá oportunidade. E Ele deu uma oportunidade para Acabe. Acabe poderia chamar o povo ao arrependimento, para voltar aos mandamentos do Senhor, voltar a amar a Deus de todo o coração. Mas o que Acabe fez? Acabe casou com uma mulher sidônia, uma mulher adoradora de Baal. Aleluia! Acabe também fez um poste ídolo, levantou um altar a Baal e o adorou, se encurvou diante de Baal. Acabe fez muitas coisas abomináveis para irritar ao Senhor, o Senhor Deus de Israel, mais do que os reis que foram antes dele. Então, meus amados irmãos, Acabe teve a sua oportunidade de fazer uma grande reforma espiritual. Aleluias! Ele poderia ali chamar o povo, os sacerdotes, os profetas, para unidos falar sobre os mandamentos do Senhor, os estatutos do Senhor, para o povo voltar às raízes, para o povo voltar a praticar as boas obras, voltar ao primeiro amor.
a santidade ao Senhor. Mas antes Acabe, ele serviu a Baal e o adorou. E ainda fez uma imagem, um poste ídolo. Alabastere bianda alabacaia. E quem foi Jezabel? Vamos ler aqui no capítulo 9, versículo 30 de 2 Reis. Diz assim a palavra de Deus: E Jeú veio a Jezreel, o que ouvindo Jezabel se pintou em volta dos olhos, e enfeitou a sua cabeça e olhou pela janela. E no versículo 35 diz: E foram para sepultar, porém não acharam dela, senão somente a caveira e os pés e as palmas das mãos. Está vendo aí, meus amados irmãos? Acabe, aleluia, ele também era do povo de Israel. Tanto é que ele foi rei de Israel. Mas Acabe não soube aproveitar a oportunidade. Antes, cometeu mais abominação, casando com Jezabel, adoradora de Baal. Aleluias! Está aí, meus irmãos, o casamento de Acabe e Jezabel. Agora trazendo esta mensagem para os dias atuais, para o ano de 2019. Aleluia, escute bem esta palavra que vai tocar no teu coração. Vamos ler aqui em 1 Timóteo, no capítulo 4, diz assim a palavra de Deus: Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. É o que nós estamos vendo, meus amados irmãos, em pleno século XXI. Uma apostasia terrível, um esfriamento terrível, meus amados irmãos. Aleluias! Nós vemos aí, meus irmãos, que aquilo que era pecado antigamente, para muitos já não é mais. Nós vemos aí, meus irmãos, muitas irmãs trocando o vestido, a saia, por uma calça apertada, por uma calça colada. Aleluia! Muitas irmãs que não usavam maquiagem, não usava batom, hoje em dia já usa um brilho labial, já usa uma basezinha na unha, arrancando a sobrancelha, outra fazendo anteplástica no rosto para ficar mais jovem, outras espichando o cabelo, esticando o cabelo, alisando o cabelo e deixando feito uma cordinha de uma guitarra que nem a corda de um violão. Muitas irmãs também com sapato de salto alto que parece um tijolo. E muitas irmãs e irmãos também, tem irmãos também arrancando a sobrancelha, tem irmãos pintando a unha de base, pintando o cabelo de preto que nem um carvão. Muitos irmãos e irmãs pintando também o cabelo de caju para esconder os branquinhos. Tudo isso, meus irmãos, aleluia, é o casamento, é o adultério espiritual, o casamento de Acabe com Jezabel. Acabe simbolizando, trazendo para os dias atuais, podemos dizer que Acabe é a igreja, porque Israel, o povo escolhido, o povo que Deus manifestou ali os mandamentos. Por isso que nós vemos no Antigo Testamento Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Israel. Por que Israel? Porque antes de ser Israel era Jacó. Jacó simboliza o enganador, o espírito enganador, o engano, a mentira, a falsidade. E quando Jacó teve um encontro com o Senhor num val de Jaboque, o Senhor perguntou: qual é o teu nome? Ele falou: Jacó. E o Senhor falou: não será mais Jacó, mas Israel. E Deus tem levantado, meus irmãos, nos últimos tempos,
os seus remanescentes, os seus ungidos, para combater esse espírito de Acabe, de Jezabel, que tem entrado em muitas lideranças, em muitas igrejas. E o diabo está de olho nas igrejas de doutrina, meus irmãos. Oh, meu Deus! Jesus está voltando, meus irmãos. Não vamos concordar com essas abominações dentro da casa do Senhor. Nós vemos aí que Acabe, ele casou com Jezabel. Jezabel simboliza a porta larga, simboliza o mundo, simboliza o modernismo pecaminoso, simboliza o adultério espiritual. A Bíblia fala, Tiago 4,4. Vamos ver a palavra de Deus. Tiago 4,4. Glória a Deus. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Está vendo aí, meus irmãos? Muitas pessoas sendo amigo do mundo e constituindo inimizade contra Deus. Nós vemos também que na primeira epístola de João, no capítulo 2, versículo 15 ao diante, diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Está vendo aí, meus irmãos? Estamos vivendo dias trabalhosos, estamos vivendo dias tenebrosos, meus irmãos. Se nós não orar, se nós não perseverar buscando ao Senhor, esse espírito de Acabe e Jezabel, ele pode querer nos corromper. Nós vemos aí, meus irmãos, apostasia espiritual. Acabe colocando seus ídolos, suas imagens dentro do templo do Senhor. Não vamos concordar com isso não, meus irmãos. Nós vemos aí luzes dentro da casa de Deus, luzes, aquele globo, aquelas luzes todas coloridas, pisca-pisca. Isso é coisa do instrumento do diabo. Nós vemos essas coisas, cantata de Natal, esses telões, meus irmãos, a imagem que Acabe colocou no templo, se repete nos dias atuais. Esse poste ídolo, esse telão é como se fosse um poste ídolo para o povo aceitar a Smart TV. A Smart TV, que é a televisão Smart, é a mesma coisa que um poste ídolo no templo de Acabe e Jezabel. Jezabel, ela perseguiu os profetas de Deus. Ela não queria dar oportunidade para os profetas. Perseguiu Elias terrivelmente para querer matar Elias. Mas Deus, ele sempre vai preparar Obadias, ele sempre vai preparar um escape para os Elias de Deus. Os Elias de Deus não tem medo não, meus irmãos. Nós estamos guardados pelo sangue de Jesus. Aleluias. Então Acabe, meus irmãos, casou com Jezabel, abraçou o mundo, a porta larga, as vaidades, perdeu a força. Quem abraça essas coisas, irmão, telão, cantata de Natal, esses globos que fica girando lá, jogando vários tipos de luzes coloridas, isso é mundanismo, irmão. Isso aí deve ser dos bailes mundanos, bailes funks. Essas coisas, meus irmãos, não é para o povo de Deus. Alerta, alerta, povo de Deus. Não vamos concordar com isso não, porque Jesus está com os olhos como chama de fogo. 1,14 de Apocalipse. Ele sabe quem é protestante, ele sabe quem é os Elias dos dias atuais, e ele sabe também quem é, aleluias, o Acabe e Jezabel. Ele sabe quem é Eli. Eli também, ele via as coisas erradas, só que ele não denunciava. Deus nos chamou, meus irmãos, para não conformar
com esse presente século. Glória a Deus. Vamos ver também no capítulo 4 da primeira epístola de João, que diz: amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. E no versículo 5 diz assim: do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Amados irmãos, a última hora é chegada. A última hora já chegou, meus irmãos. Se na época do apóstolo João já era a última hora, imagine agora, meus irmãos. Aleluia, quantos Acabe sendo seduzido pela beleza de Jezabel. Jezabel simboliza o mundo, meus irmãos. Simboliza o modernismo, os telões dentro da casa de Deus, as luzes pisca-pisca, as pinturas, maquiagens, as calças compridas femininas, a televisão, TV Smart, que é o olho da besta, é a mesma coisa. Nós vemos por aí, meus irmãos, essa decadência espiritual. É o casamento da igreja com o mundo. É Acabe casando com Jezabel. Aleluia, escapa-te, crente, por tua vida. Fuja para os montes. Aleluia. E para finalizar, em Apocalipse, capítulo 2, versículo 20. Mas tenho contra ti que tolera Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que se prostituam e comam do sacrifício da idolatria. É tempo de arrependimento, meus irmãos. É tempo de nós fugir das bagagens de Acabe e de Jezabel. Jezabel simboliza as pinturas. Quantas irmãs que era de doutrina, hoje em dia está com o cabelo espichado. Quantas irmãs que era de doutrina, hoje em dia está com a saia acima do joelho. Quantas irmãs que era de doutrina, hoje em dia está com roupinha sem manga, mostrando até mesmo a entrada do seio. E quantos irmãos que era de doutrina, hoje em dia fica com 2, 3 botões desabotoados, não usa combinação, mostra o bico do peito, mostra a tocha de cabelo do peito. Quantos irmãos que era de doutrina, hoje em dia usa o bermudão, que é aquele bermudão grandão, né? Quantos irmãos que era de doutrina, usa aquele sapato brilhoso, né? Lustroso. O diabo vem assim de mesmo, devagarzinho. Quantos irmãos que eram de doutrina, que tinha temor quando ia dormir, não dormia de short, né? Tem muitos irmãos que, aleluias, ele não vigia nem para dormir. Nem para dormir. Meu Deus do céu. Jesus está de olho, meu irmão. Jesus, ninguém engana Jesus, não. Talvez tu pode se esconder de Deus, se esconder do homem, mas de Deus ninguém se esconde, não. Glória a Deus. Quantas pessoas querem de doutrina, meus irmãos? Hoje em dia, a Smart TV dentro do lar diz que é para ver coisas do mundo virtual da internet. Acaba vendo muitas coisas. Isso não é do povo de Deus, não. Vamos se arrepender. Vamos fugir da idolatria, das abominações. Amém? Que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor em cada coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.